Olá pessoal, tudo bem com vocês? George na área. E agora eu trago uma questão do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. E nessa questão nós podemos ler o seguinte: um aposentado realiza diariamente, de segunda a sexta-feira, estas 5 atividades. Vamos lá. O que ele faz? Letra A. Leva seu neto Pedrinho às 13 horas para a escola. Letra B. Pedala 20 minutos na bicicleta ergométrica. Letra C. Passeia com o cachorro da família. Letra D. Pega seu neto Pedrinho às 17 horas na escola. E, por fim, letra E. Rega as plantas do jardim de sua casa. Então, aqui estão as atividades que esse aposentado realiza diariamente, nesta ordem. Vou levantar aqui porque o enunciado é um pouco longo, aí eu tenho que puxar para cima, se vocês me permitem. Cansado, porém, de fazer essas atividades sempre na mesma ordem, ele resolveu que, a cada dia, vai realizá-las em uma ordem diferente. Nesse caso, aí ele pergunta, nesse caso, o número de maneiras possíveis de ele realizar essas 5 atividades em ordem diferente é. E aqui eles nos fornecem 4 alternativas. Letra A, 24 formas. Letra B, 60 maneiras diferentes. Letra C, 72 formas. 120 maneiras diferentes. Letra D. Bem, pessoal, é uma típica questão de análise combinatória. Se vocês já perceberam, se não perceberam, percebam. O segredo da questão é você encontrar duas conclusões básicas a respeito das 5 atividades executadas diariamente pelo aposentado. É aqui que está o cerne da questão. Todo ele aqui. E daqui o candidato teria que tirar 2 conclusões básicas. Uma, ao meu ver, um pouco mais sutil, mas não difícil de entender. E uma outra menos sutil. Mas ambas as conclusões importantíssimas, fundamentais, eu diria, para a resolução do exercício. Tá? Primeira conclusão, que eu considero mais sutil. Dentre essas 5 atividades, se você observá-las, lê-las com cuidado, existem duas delas que têm que ser executadas obrigatoriamente segundo uma determinada ordem. Ou seja, elas não podem ser trocadas, elas não podem ser permutadas. Se uma for executada, a outra terá que ser executada obrigatoriamente depois dela. E quais seriam essas 2 atividades que não podem ser permutadas, que não podem ser trocadas? Não sei se você percebeu, mas são as atividades da letra A e a da letra D de dado. Por que, Jorge? Ora, gente, é uma questão até de lógica. Veja bem o que é a letra A. Leva seu neto Pedrinho às 13 horas para a escola. Letra D. Pega seu neto Pedrinho às 17 horas na escola. Ora, é evidente que a atividade de levar o neto dele para a escola às 13 horas tem que vir sempre antes da atividade de letra D, que é pegar o neto às 17 horas na escola. Ou seja, essas 2 atividades não podem ser trocadas. A atividade A sempre virá antes da atividade D. Então, pessoal, essa é a primeira conclusão que você tira. Concordam comigo? Não é uma coisa óbvia? Baseado nisso, já vou dar nome aos bois, tá, pessoal? Se vocês me permitem. Eu vou chamar a atividade A, que virá sempre antes da atividade D, conforme eu falei, vou chamá-la de A1. E vou chamar a atividade da letra D de A2. Ok? Perfeito? Essa é a primeira conclusão que você tira. Qual é a segunda conclusão que você tira, tão importante quanto a primeira? Que as demais atividades, ou seja, as da letra B, C e E, não têm uma ordem fixa para serem executadas. Ou seja, elas são permutáveis. Como assim, Jorge? É claro, perceba. Se o aposentado, num determinado dia, quiser
pedalar antes de passear com o cachorro e depois regar as plantas, não tem problema nenhum. E se ele quiser fazer o contrário, ele também pode fazer. Ele pode primeiro regar as plantas, depois ele pode passear com o cachorro e por último ele pode pedalar. Ou se ele não quiser fazer dessa maneira, ele pode fazer o seguinte: primeiro ele rega as plantas, depois ele pedala, depois ele passeia com o cachorro. Ou seja, as atividades das letras B, C e E são permutáveis. Elas não têm que vir numa determinada ordem, diferente da letra A e D. Perceberam isso? Então, essa é a segunda conclusão importantíssima. Tudo bem? Então, observadas essas duas conclusões, nós já podemos efetivamente iniciar o exercício. Como assim, George? Baseado nessas duas conclusões, nós vamos ter que analisar aqui 4 situações distintas. E dentro dessas 4 situações distintas, 3 delas possuem variantes. Então, eu vou chamar de situação e variantes para que nós possamos falar a mesma língua. Ok? Como assim, George? Então, vamos analisar. Vou pegar uma folha de papel à parte para que a gente possa entender. Tá, Jorge? Quais seriam então essas situações? Então vamos à primeira situação. A primeira situação, meus queridos, é a seguinte. Qual seria a primeira situação a ser analisada? A primeira situação é a seguinte: é que as atividades A1 e A2 ocorram exatamente uma atrás da outra, ou seja, na sequência que o aposentado quiser fazer, ele executa a atividade A1 e logo depois, imediatamente depois, ele executa a atividade A2. Como assim? Vou fazer aqui um desenho para que vocês possam entender melhor. Vamos lá. Vou na primeira variante da primeira situação. O que eu quis dizer, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que a 1 seja a primeira atividade a ser executada do dia. E a 2 seja a segunda atividade do dia a ser executada. Ou seja, veja bem, a 2 está vindo imediatamente após a 1, sem intervalo. Percebe? Então essa é a primeira variante da primeira situação. E aí, o que vai acontecer com as outras 3? As outras 3 atividades, conforme eu falei, são permutáveis. E quando a gente pensa sobre permutação, a gente lembra daquilo ali, ó, P6, P3 aqui no caso. Por quê? Porque são 3 atividades, é como se fossem 3 elementos. Então eu posso, essas outras 3 atividades, conforme eu falei, elas não seguem uma ordem rígida, elas são permutáveis. Se elas são permutáveis, então é uma permutação de 3 elementos. Permutação de 3 elementos é o quê? É 3 fatorial. E 3 fatorial, meus queridos, é igual ao quê? A 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Então, já podemos guardar este primeiro resultado, que terá que ser depois somado, e vocês vão ver por que depois. Então, guardem esse primeiro resultado. Então, nós acabamos de analisar, na primeira situação, a primeira variante, ou seja, A1 sendo a primeira atividade do dia e A2 sendo a segunda atividade do dia, ou seja, um atrás do outro. Vamos analisar agora a segunda variante da primeira situação. A segunda variante possível da situação, pessoal, a segunda variante possível da primeira situação é a seguinte: é que o aposentado escolha a atividade A1 como sendo a segunda do dia e a atividade A2 como a terceira do dia. Percebam, uma atrás da outra. Só que aqui no caso ele não é mais a primeira, ele é a segunda atividade. E a 2 não é mais a segunda, a 2 é a terceira. E o que vai acontecer com as outras 3 atividades? A mesma coisa, elas vão permutar. Permutação de 3, ou seja, 6. Mais um resultado. Ok? Vou puxar um pouquinho para cima. Vamos agora à terceira variante. Terceira variante. Da primeira situação. O aposentado ele pode escolher também o seguinte: ele pode dizer que a atividade A1,
que é levar o neto à escola, seja a terceira atividade do dia. E a atividade A2, que é pegar o neto da escola, seja a quarta atividade do dia. Veja que, novamente, uma está atrás da outra, sem intervalos. E aqui as outras três vão o quê? As outras três que sobraram vão permutar. Permutação de 3 elementos, que vai dar quanto? 6. E agora, meus queridos, nós vamos à quarta e última variante da primeira situação. A quarta e última variante da primeira situação. Qual seria então aqui? Seria que a atividade A1 de pegar o neto na escola seria a quarta atividade do dia. E a atividade A2, que é pegar o neto na escola, seria a última atividade dele no dia. Ele poderia escolher isso também. E as outras três? As outras três continua a permutação de 3 elementos. 6. Ou seja, nós esgotamos todas as possibilidades da primeira situação. Que é, no caso, exatamente A2 vira, a atividade A2 vira exatamente depois da atividade A1, sem intervalo nenhum. Então, essas são as 4 variantes possíveis. Ok? Essas são as 4 variantes possíveis. E aí, vamos ver o seguinte. Como eu posso... Qual é o resultado aqui da primeira situação? Aí, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar, por favor. O aposentado poderá escolher a variante número 1, essa variante aqui, ou, presta atenção à palavra, ou ele poderá escolher a variante número 2, ou poderá escolher a variante número 3, ou poderá escolher a variante número 4. Percebam que eu enfatizei a palavra ou melhor dizendo, eu enfatizei o conectivo ou. E quando nós temos uma questão, pessoal, de análise combinatória, que é o caso, ou uma questão sobre probabilidade, e você utiliza o conectivo ou, isso é sinônimo de adição, ou seja, é um princípio aditivo. Se é um princípio aditivo, significa dizer o seguinte, que eu tenho que somar esse 6 com esse 6, com esse 6 e com esse 6. E a primeira situação vai me dar um total de 6 mais 6 mais 6 mais 6, de 24 possibilidades. Essa é a primeira situação. Acabou, George? Não, não acabou. Vamos agora à segunda situação. Guarda esse resultado, 24. Segunda situação. A segunda situação é a seguinte. O aposentado, se quiser, ele pode realizar as atividades A1 e A2 da seguinte forma também. Ele pode escolher a atividade A1 como sendo a primeira e a atividade A2 como sendo a terceira do dia. Ou seja, entre elas, tendo o quê? Uma atividade entre elas. Ele pode fazer isso? Pode. E aí, como é que vão funcionar as outras 3 que sobraram? Da mesma maneira que está acontecendo. Permutação de 3 elementos, que dá 6. Ok? Vejam, aqui nesse caso, a segunda situação, tendo uma atividade entre A1 e A3, entre A1 e A2, perdão, A1 e A2. Qual seria? Essa é a primeira variante da segunda situação. Vamos agora à segunda variante. Segunda variante. Ele poderia escolher também o seguinte, não, eu quero levar meu neto, ou seja, A1, como se fosse a segunda atividade do dia, mas eu vou pegar o meu neto, ou seja, a atividade A2, como sendo a quarta atividade do dia. Perceba que continua tendo uma atividade entre A1 e A2. Ou seja, é uma variante da segunda situação. E as outras 3? Da mesma maneira. Permutação de 3 elementos, que dá 6. Ou seja, as 3 que podem ser permutadas. E qual seria agora a terceira e última variante da segunda situação? Talvez você já tenha percebido qual será essa terceira variante. Tranquilo. Qual será? Será ele colocar a atividade A1, que é pegar o neto como se fosse a terceira atividade do dia, e a atividade A2, que é pegar o neto na escola, como se fosse a quinta e última atividade do dia. E as outras 3? P3, permutação de 3 elementos, 6. E aqui percebam que não existe uma quarta variante. As únicas variantes que tem dele ter uma atividade entre A1 e A2 são essas 3.
Ou a 1 é a primeira e a 2 é a terceira, ou a 1 é a segunda e a 2 é a quarta, ou a 1 é a terceira e a 2 é a quinta. Não tem outra. Ou seja, então aqui na segunda situação existem, ele pode fazer dessa maneira, ou dessa maneira, ou dessa maneira. 6 mais 6 mais 6 dá quanto? Dá de preto. Dá 18. Guarda esse valor. Ok? Vamos agora, pessoal, à terceira situação. A questão, pessoal, parece um pouco longa, mas ela não é difícil. Só tem que enxergar essas situações. Não é difícil em si. Mas vamos à terceira situação. Terceira situação possível. Pode acontecer também o seguinte. Pode acontecer que o aposentado diga assim, não, eu vou realizar a atividade A1, eu vou pegar meu neto, vou levar meu neto na escola como se fosse a primeira atividade do dia, e vou pegar meu neto como se fosse a quarta atividade do dia. Inclusive é o que está aqui, ó. Coincide com aqui, ó. Atividade A1 aqui como a primeira, atividade A2 como a quarta. Pode fazer isso? Pode. E as outras três? As outras três você já sabe. Permutação de 3 atividades ou 3 elementos, que vai dar 6. E qual seria essa é a primeira variante da terceira situação. E qual seria a outra variante? Só tem mais uma variante para essa terceira situação. Somente mais uma, pessoal. Só tem mais uma. Que é o quê? É o aposentado escolher a atividade A1 como a segunda e a atividade A2 como a quinta. Perceba que nessa terceira situação, entre A1 e A2, você vai ter o quê? 2 atividades entre elas. Ó. Aqui também você vai ter 2 atividades entre elas. Veja aqui no início, ó, não havia atividades entre elas na primeira situação. Na segunda situação, há uma atividade entre elas. Na terceira, há 2 atividades entre A1 e A2. E essa é a segunda situação possível, a segunda variante possível, não tem outra. Ou seja, aqui no caso, as que são permutáveis, P3 igual a 6, e não existe outra. Né? Então, na terceira situação, ele pode executar dessa maneira ou dessa maneira, se a ou é 6 mais 6, ou seja, é 12. E por fim, graças a Deus, por fim, a quarta situação, a quarta e última situação, que não só tem uma variante, é um tipo só, não tem outra. Só tem uma maneira aqui na quarta situação, que é o quê? Que é a atividade A1 de pegar o neto dele ser a primeira, e a atividade A2, que é levar o neto à escola ser a primeira, e de pegar o neto, seja A2, seja a última. E aqui, qual é a quarta situação? Entre A1 e A2, você ter as 3 outras atividades permutando. Percebe isso aqui? E não tem outro jeito aqui. Só tem, na quarta situação, só tem essa variante, por assim dizer. Não tem outra maneira dele fazer. Para ele ter 3 atividades entre A1 e A2, só pode ter essa, ou seja, A1 sendo a primeira e A2 sendo a quinta e a última. E no caso, as 3 aqui, que não tem uma ordem fixa, P3 igual a 6. Ou seja, para a quarta situação, você terá o quê? 6 possibilidades. Tá bom? Então, nós descobrimos para cada situação e suas variantes todas as possibilidades. E agora, Jorge, qual é a resposta? A resposta, meus queridos, é a seguinte. Presta atenção. Ele pode ter 24 possibilidades na primeira situação ou 18 possibilidades na segunda situação ou 12 possibilidades na terceira situação ou 6 possibilidades na quarta situação. De novo, é o ou, é o conectivo ou. É adição, é um princípio aditivo. Ou seja, a resposta que eu tenho que ter, pessoal, simplesmente é a seguinte. É somar 24 com 18, com 12 com 6. E se nós somarmos 24 mais 18 mais 12 mais 6, nós teremos como total 60. Então, resposta final. Esse aposentado, dentro dessa ideia, ele terá o quê? Ele terá 60 maneiras diferentes, maneiras possíveis de executar as 5 atividades conforme ele deseja. Ou seja, a resposta final da questão será a letra B, de binário.
Pessoal, espero que essa questão tenha ajudado de alguma maneira. Se Deus quiser, nos veremos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!